Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja sempre abundante em nossas vidas. Quero louvar a Deus, adorar o Senhor nesse momento, por essa oportunidade que estou tendo de estar transmitindo a palavra do Senhor diante dessas circunstâncias adversas, né? Nossa primeira vez que nós estamos aqui fazendo um vídeo para estar transmitindo a palavra de Deus. Eu não tenho nem tanto tato, nem costume, né, para fazer isso. De fato, estou me sentindo aqui até meio que um robô, não é? Mas se faz necessário. Diante dos desafios e das adversidades, nós vamos estar aqui ministrando uma palavra ao coração dos irmãos, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que possa trazer ânimo e alegria ao teu coração. Roga ao Senhor que me dê graça e me dê sabedoria agora para que eu possa ser apenas o canal, o instrumento onde Ele vai estar usando para que a palavra dEle seja semeada e plantada no teu coração, e que o teu coração seja uma terra fértil, uma terra preparada, arada, uma terra boa para receber a semente bendita da palavra de Deus. E eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos, da nossa igreja, Igreja Batista Iboque, Obreiros de Cristo, ali no Riacho Fundo 1, no Canegai, que por conta dessas adversidades nós convocamos os irmãos para nos reunir online, para fazer nossos cultos, ofertar o nosso culto a Deus online. Nós não vamos parar, nós não vamos deixar de cultuar, de adorar o Senhor. De fato, é um momento que é muito desafiador, mas bola para frente. Vamos confiar em Deus, caminhar na sua direção, na sua dependência, certo de que o Senhor nos trará vitória. Pois bem, eu quero então, sem mais delongas, convidar os irmãos para uma reflexão na palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Queremos falar hoje, como foi avisado na quarta-feira passada. Às quartas-feiras a gente está tendo nas nossas reuniões o culto de ensino, doutrina da palavra de Deus para alimentar os irmãos, para elucidar algumas dúvidas, esclarecer algumas dúvidas e também para trazer conhecimento, para que a gente possa crescer juntos na graça e também no conhecimento da palavra do Senhor. E assim, queridos, eu quero chamar os irmãos para uma reflexão no livro de Deuteronômio, capítulo 30, que diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 15 do capítulo 30, está escrito dessa forma: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ame o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti,
que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Pois bem, queridos, o tema de hoje é obediência, uma questão de escolha. Com base nesse texto lido, nós vamos compreender que a obediência, ela passa, pela escolha pessoal de cada um. E ele é um princípio, a escolha é um princípio fundamental no qual Deus vem abençoar o seu povo. Então, por meio da escolha, nós vamos definir ou a bênção ou a maldição. Escolhendo a bênção, certamente nós seremos vitoriosos. Mas se não escolher a bênção, nós vamos, lamentavelmente, colher consequências terríveis para a nossa vida. E nos dias de hoje, é fácil a gente entender que o processo da obediência e da desobediência é notável, inclusive no que está acontecendo agora, que é essa crise epidêmica que nós estamos vivendo, enfrentando aí esse coronavírus. São tantas notícias que nos entristecem, que nos chocam, que nos faz estar limitados, trancafiados, eu diria que impotentes diante dessa constrangedora e difícil situação pela qual nós estamos passando, o mundo está passando. As coisas acontecem tudo muito rápido nesse mundo hoje globalizado, as notícias chegam de todo canto, e de antemão eu quero convocar os irmãos a não temer, antes, porém, confiar em Deus, descansar nos cuidados do Senhor, continuar orando, intercedendo, que a igreja precisa se unir para enfrentar junto esse processo, porque esse processo pode ser um processo muito doloroso para todas as famílias, para as nações, e nós precisamos estar, queridos irmãos, agora na dependência de Deus, sermos fortes para enfrentar essa crise, enfrentar certo de que maior é aquele que está conosco, do que quem está no mundo, maior é aquele que está conosco do que aquele que se levantou contra nós, que é esse Covid-19, essa coronavírus. Pois bem, queridos, e eu quero, com base nesse texto lido de Deuteronômio capítulo 30, destacar aqui algumas coisas que verdadeiramente faz parte das nossas escolhas, por onde passa as nossas escolhas, que é na esfera pessoal, como cidadão, como filhos e como cristãos. Esses 3 pontos que são extremamente necessário uma reflexão e o peso de fazermos as escolhas certas, porque as escolhas certas elas vão te trazer benefícios, resultados bons, vitórias, portas abertas, conquistas, livramentos, bem como o livramento desse mal que está acontecendo
no que diz respeito à obediência às regras que estão sendo impostas, né? Os limites que estão sendo colocados pelas autoridades, as decisões de muitas vezes a gente, como tomamos agora para preservar nossos irmãos, preservar a igreja do Senhor Jesus, de estar não nos reunindo pessoalmente, mas agora online, e nós queremos fazer isso durante esses dias aí, que não sabemos até quando vai durar, mas queremos crer e estamos crendo que isso é breve, é passageiro, e logo tudo vai se normalizar, e eu creio que Deus vai estabelecer a vitória, né, o livramento do Senhor para seu povo, para a sua igreja, e a vida vai tocar seu rumo, seu curso, e nós vamos sim, queridos irmãos, contar e artear a bandeira da nossa vitória. Com o Senhor nós vamos transpor barreiras, no Senhor nós vamos vencer reinos, no Senhor nós vamos apagar a força do fogo, no Senhor, queridos, nós vamos vencer as adversidades, como diz o salmista, vão eu socorro da parte do homem, mas no Senhor nós faremos proezas, porque é do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem, aleluia, o nosso auxílio, é do Senhor que vem o nosso socorro. Pois bem, voltando ao texto, passa as nossas escolhas por essas esferas da vida, e a gente pode observar, amados, que como filhos, por exemplo, a gente tem uma grande necessidade de obedecer aos nossos pais, porque certamente nós vamos ser bem-sucedidos com as nossas escolhas de estar ouvindo os nossos pais. A palavra do Senhor diz que nós devemos obedecer aos nossos pais, ser submisso aos nossos pais, para que a gente possa colher os frutos, bem como as escolhas como cidadão. O que é que a palavra do Senhor fala a respeito de obedecermos como cidadão às leis dos homens, às autoridades constituídas por Deus? Obedecer nas leis de trânsitos, obedecer os conselhos dos médicos, as recomendações das autoridades propriamente ditas em relação a esse coronavírus. A gente viu recente a chegada de um casal que veio aí de viagem, e esse casal veio contaminado com o coronavírus e foram diagnosticados e foi recomendado que eles estivessem em quarentena, se isolassem, e essa pessoa desobedeceu às regras, desobedeceu às leis dos homens, às recomendações dos homens. E nisso atraiu não só para si grandes consequências, agora tendo problema com a justiça, mas também prejudicou outras pessoas que por eles podem ter sido contaminadas. Se tivessem obedecido, se tivesse seguido as recomendações, se tivessem acatado as ordens, as determinações das autoridades, eles teriam poupado outras vidas de serem contaminadas por esse mal. Está aí um grande exemplo, um forte exemplo de que nós, como filhos, devemos sim obedecer aos nossos pais, porque a obediência traz resultados bons. Como cidadão, devemos obedecer às autoridades constituídas, às regras, às leis, e bem como cristãos, que nós somos, servos do Senhor Jesus, obedecer a palavra do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor. Então essas três esferas são basicamente aquilo que a gente vai tratar nesse texto e nesse tema. A obediência é uma questão de escolhas. As escolhas que você faz hoje, elas vão refletir amanhã na sua vida. Ela vai refletir amanhã na sua saúde, na sua casa, na vida dos seus filhos, em todas as áreas da sua vida. As suas escolhas hoje, elas podem determinar o teu futuro amanhã. E nós convidamos você desde já. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a palavra do Senhor.
Como dizem Deuteronômio aqui no texto lido, né, ele coloca diante de nós, olha o que diz o versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Pois bem, queridos, obediência versus desobediência. Com base na palavra de Deus, compreendemos que o que acontece com o ser humano é resultado de suas escolhas. Amém? É resultado daquilo que a gente não escolhe para a nossa vida. E aí, amados irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para essas três áreas, né? Como filhos. A gente tem um exemplo bastante comum, né, em nosso meio, bastante clássico, que é o filho pródigo, quando uma vez escolheu sair da casa do seu pai, lugar onde ele tinha tudo de bom e do melhor, mas ele queria novas experiências. A casa do pai estava um pouco sem muito atrativo, e quem sabe não estava mais proporcionando a ele alguma alegria, né, que ele desejasse, e ali na casa do pai já não encontrava mais, estava tudo meio que monótono. Então ele queria algo a mais, ele queria novas experiências. Ele chega para o pai e pede então para sair da casa do pai. Foi a escolha como filho, que abandonou a casa do pai, que quebrou princípios, que desobedeceu regras, e conhecemos muito bem a consequência, o resultado de tudo isso aí foi que ele colheu para si, não é, grandes problemas e consequências que foram inevitáveis por causa da sua desobediência. E aquele filho saiu e abandonou a casa do pai, logo então passou por momentos difíceis na vida, que lhe trouxe grande sofrimento, a ponto de reconhecer que ele havia feito uma escolha errada. Não é? Então, queridos, eu quero chamar a atenção sua, nessa noite, para como filhos de Deus. Né? A Bíblia nos exorta a obedecer os mandamentos do Senhor, porque nos mandamentos do Senhor há vida, nos mandamentos do Senhor há esperança, nos mandamentos do Senhor há promessa. E quando nós obedecemos a voz do Senhor, os mandamentos do Senhor, certamente nós vamos colher resultados bons, nós vamos colher bênçãos, né? Diferente daquele filho pródigo que abandonou os preceitos, abandonou os mandamentos, abandonou os ensinamentos do seu pai, a casa do seu pai, a cobertura do seu pai, rejeitou praticamente a bênção do pai e foi em busca de novas aventuras, atraindo para si grandes problemas e consequências da sua própria escolha que ele havia tido feito. Né? As suas escolhas foram erradas, e as escolhas erradas também trazem consequências ruins. Com base no texto de 1 João, capítulo 5, no versículo 3, a palavra diz que os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos do Senhor, queridos, eles são saúde para o nosso corpo. Né? Eles são bênçãos para as nossas vidas. E há recompensa em os cumprirdes, né? A palavra do Senhor. João capítulo 14, versículo 21. Jesus, né, diz na sua palavra: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então nós temos sim, resultados de uma vida de obedecer à palavra do Senhor. Aqueles que têm os mandamentos, nós temos e conhecemos os mandamentos do Senhor, conhecemos a palavra do Senhor, e a sua palavra é para nós um manual de vida.
A sua palavra é para nós a lâmpada para os nossos pés. A sua palavra é para nós, queridos irmãos, o nosso guia, que vai nos levar nos caminhos retos, que vai nos levar no centro da vontade de Deus, que vai nos ensinar a viver a nossa vida de maneira agradável ao Senhor. Então nós, como filhos, devemos obedecer os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor são retos, porque os mandamentos do Senhor são bons, os mandamentos do Senhor são vida para nós, queridos. Aleluia. A exemplo de Jonas, que desobedeceu a palavra do Senhor e que sofreu tantas consequências, nós temos como exemplo realmente assim muito desagradável a desobediência de Jonas. Ele tinha tudo para ser uma bênção para o povo de Nínive, para pregar o evangelho, para levar a oportunidade para aquele povo de se arrepender, de conhecer a Deus, de reconciliar com o Senhor, né? E Jonas julgou que não era oportuno para aquele povo, ou que aquele povo não merecia a graça, o perdão do Senhor. E ele então resolve desobedecer e faz juízo sobre Nínive, né? E abandona o seu chamado, abandona a missão que Deus havia dado a ele. Então ele sai, né, por caminhos que levaria a ele à escolha da desobediência. E aí já sabemos então aqui o resultado dessa história, né? As consequências que foram terríveis, não só para Jonas, mas outras pessoas também sofreram as consequências pela desobediência de Jonas. E é isso que acontece muitas vezes, queridos. A nossa desobediência, às vezes, não prejudica somente a nós. A desobediência ela tem sérias consequências, não só na nossa vida, mas pode chegar também a outras pessoas. Como, por exemplo, quando você desobedece uma lei de trânsito, você está colocando em risco a sua vida e outras vidas. Quando tem aquelas placas nas ruas, que a velocidade é até 100, ou até 120, ou até 80, então é o limite que foi estabelecido e é um limite de segurança. Quando você quebra aquelas regras, quando você desobedece, você está colocando a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. E isso pode atrair para você, consequências ruins, consequências drásticas para a sua vida por causa da escolha errada que nós muitas vezes fazemos. A bênção passa pela escolha da obediência. A obediência às leis que os médicos determinam para nós. Foi determinado que fiquemos todos aqui em quarentena ou dentro das nossas casas e possamos evitar aglomerações, o convívio nesse momento com muita gente. Para quê? Para que a gente possa estar preservado dessa doença, desse mal que está alastrando, que está aí ceifando vidas, destruindo lares. E a gente não quer isso. Então nós precisamos estar prontos para obedecer à voz do Senhor. Obedecer os mandamentos do Senhor. Os médicos, por exemplo, e eu tenho, acho que um pouco a falar a respeito, porque hoje eu me incluo num grupo de risco desta coronavírus, porque sou diabético, tomo remédios e estou me tratando e estou cuidando para que eu possa viver e viver saudável. Então estou no grupo de risco dessa coronavírus aí. Mas há poucos dias, há pouco tempo, nós, ao ser consultado pelo médico, o médico nos orientou de como a gente iria viver melhor e o que nós tínhamos que fazer, dos remédios que a gente tinha que tomar, dos alimentos que nós tínhamos que tomar cuidado, de evitar e outros que seria melhor. E eu escolhi, então, desobedecer aos médicos e a minha saúde estava indo cada dia mais de mal a pior. Até que fui parar no hospital e tudo por consequência da imunidade baixa, da desobediência de não querer seguir os conselhos do médico. Então a minha diabetes foi descontrolando e eu acabei indo para o hospital e acabei ficando 22 dias internado e foi aquele sufoco
e tudo muito incerto, e sem a gente saber o que seria e qual seria o fim de tudo aquilo ali. Mas que graças a Deus o Senhor nos guardou, o Senhor nos curou, restaurou a nossa saúde e hoje nós estamos aqui bem. Porém, entretanto, agora consciente de que a escolha errada que eu havia feito, de desobedecer, de comer aquilo que eu não podia, né, de quebrar as regras, né, que são regras boas, que são regras que era para o meu bem, e eu não o fiz. Então, quebrando as regras, sofri as consequências, e foram consequências muito ruins. Porque foi um tempo realmente difícil que eu enfrentei. Então, hoje eu estou consciente de que depende de mim, que são as minhas escolhas. Se eu escolher obedecer, como diz a palavra do Senhor, eu vou colher os resultados da minha obediência. Eu vou colher os resultados das bênçãos de Deus. Porque se nós queremos obedecer a Deus, o caminho para obedecer a Deus é obedecer aos seus mandamentos. O caminho para obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. O caminho para obedecer a Deus é obedecer às autoridades que foram constituídas sobre nós, que foram estabelecidas por Deus para o nosso bem. Então toda a autoridade, toda regra, todo limite, toda lei que é estabelecida, ela tem um bem naquilo dali. Ela foi estabelecida para o bem, ela foi feita para o bem, para criar limites de velocidade, limites de respeito à vida do outro, limites que vão proteger sua vida, que vão guardar sua vida. A partir do momento em que você for consciente disso e respeitar as leis, e respeitar as regras, e obedecer os mandamentos do Senhor, e obedecer às autoridades que foram constituídas, certamente você vai atrair para a sua vida as bênçãos do Senhor. E essas bênçãos vão alcançar todas as áreas de sua vida. Obedecer os mandamentos do Senhor. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Esse é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A desobediência de Jonas levou ele a ter uma experiência amarga e ruim e levar a outros a mesma experiência. Porque quando ele pega aquele navio, ele compromete não só a sua vida, mas toda a viagem, todos aqueles que estavam dentro daquele navio. A ponto de Deus enviar então um grande vento e um mar bravio, e aquele navio está a ponto de virar, de afundar, e todos ali morrerem, por conta da desobediência de Jonas. Até que lançaram sorte, caiu sobre Jonas, e Jonas falou assim, realmente sou eu, e eu estou aqui porque eu desobedeci o mandamento do meu Deus, eu desobedeci uma direção do meu Deus, eu desobedeci a sua ordem, e por isso eu estou aqui. A única maneira de vocês se livrarem é me jogar ao mar, e ele foi então jogado ao mar. E Deus, por misericórdia e compaixão de Jonas, ainda envia um grande peixe, que colhe Jonas, e por 3 dias e por 3 noites ele foi parar na boca daquele peixe. A consequência das suas escolhas erradas levou ele a uma amarga experiência de vida, a ponto de clamar no fundo do oceano, e certamente em um momento tribuloso, em um momento de grande angústia, sem saber o que iria acontecer com ele, ele pôde ali clamar a Deus, e Deus, na sua compaixão e na sua misericórdia, concede a Jonas mais uma chance para que ele pudesse rever o conceito da obediência ou das suas escolhas erradas que ele fez, e sofrer as consequências que ele sofreu, levando inclusive prejuízo para os donos do navio e para todos aqueles que estavam ali como passageiros, viraram passageiros da agonia por causa da desobediência de Jonas. Porém, entretanto, agora Jonas tem uma nova chance e uma nova oportunidade de rever os seus conceitos, de rever
as suas escolhas e poder fazer a escolha certa e obedecer a Deus e a sua palavra, porque a obediência, a direção de Deus levaria ele a cumprir o propósito e, sobretudo, levar, queridos, a oportunidade de redenção, de salvação, de perdão a todo aquele povo de Nínive, né, que certamente estavam precisando demais, por demais, da bênção e da pregação da palavra do Senhor, até que enfim ele obedece e sai Jonas então anunciando o evangelho, pregando o evangelho, e Nínive então se converte e é salva e é alcançada. São consequências agora de uma vida de obediência, da escolha certa pela qual ele passou. A vida de Jonas nos ensina a essa questão da obediência. Bem como também precisamos passar como filhos de Deus pela esfera, da obediência aos seus estatutos, às suas regras, que são os limites, queridos, estabelecidos pelas autoridades para a vida, como eu já falei, em relação às regras de trânsito, à medicina e em tantas outras áreas da nossa vida, as leis que foram estabelecidas são para o nosso próprio bem, e a gente precisa obedecer a essas leis, a essas regras, porque elas vão fazer muito bem para nós. E obedecer também os seus juízos, que eu entendo como um senso da justiça de Deus. O que é certo, o que é errado, sem essa de querer obedecer parcialmente, obedecer um pouco, ou achar que aquilo que é errado tem um pouquinho de coisa também que é aceitável. Ou aquilo que é certo pode ser modificado, o que é certo, o que é errado, e isso é inegociável. Cuidado, com a obediência parcial. A obediência parcial nos leva ao perigo, à margem de uma vida sem saber a escolha que nós estamos fazendo, a uma vida sem saber o rumo que nós estamos traçando para o nosso caminho. Porque ou é certo ou é errado. Se você escolher o caminho certo, queridos, você vai ter resultados bons, mas se você escolher o caminho errado, você vai ter consequências sérias. A gente já viu aqui, nesta palavra, que verdadeiramente a gente precisa fazer as nossas escolhas. Então, obediência parcial é errado. Você recorda a vida de Saul, em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, ali quando então ele é chamado a atenção por Samuel, o profeta Samuel, que questiona ele em relação à ordem que foi dada pelo Senhor. A ordem foi que ele saísse à peleja contra os amalequitas, e ali fossem destruídos todos os animais, e exterminado todo o povo amalequitas, e fosse tudo destruído, e que nada fosse aproveitado dali. Era uma ordem de Deus, foi uma ordem direta do Senhor, era um mandamento do Senhor, era uma direção de Deus para a vida de Saul. Mas Saul sai para a guerra e Deus concede a ele a vitória, e Saul então poupa a vida do rei. E quando ele poupa a vida do rei, ele também olha para aqueles animais dos amalequitas, e aqueles animais gordos, quem sabe aquelas ovelhas estavam bem bonitas aos olhos, o gado estava ali também, gordinho, e ele então resolveu poupar, desobedecendo os mandamentos do Senhor. Como antes já havia quebrado alguns princípios, então Deus manda Samuel ir até Saul e dá a ele um novo decreto, que estaria rejeitando ele como rei. Estava arrependido de ter estabelecido Saul como rei de Israel, e tudo por conta da desobediência. E Saul, por sua vez, ainda quis dar explicações, remendos, ainda quis contornar a situação e dar desculpas pela sua desobediência, ou seja, a obediência parcial. Aí vem ele querendo convencer o profeta de que é porque ele queria oferecer o sacrifício a Deus, oferecer ao Senhor uma oferta de sacrifício, incenso ao Senhor. E então Samuel não aceita, e Deus não aceita, e Samuel então escreve
para ele e dar para ele o seu veredito. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência tem as suas consequências. Então, por mais que aos seus próprios olhos Saul quisesse dar uma explicação, e talvez uma explicação plausível para a sua desobediência, foi rejeitado. Porque para Deus, queridos, o certo é certo e o errado é errado. Obedecer é melhor do que sacrifício. Obedecer a vossos pastores, né? Hebreus capítulo 13. Obedecer aos vossos pastores porque são vossos guias. Obedecei porque isso é agradável a Deus. Obedecei às vossas autoridades constituídas, às autoridades que são constituídas por Deus na nossa vida espiritual, autoridades governamentais, as regras que nós precisamos obedecer. Se você quebrar as regras, você vai sofrer as consequências. Se você não pagar uma luz, você vai ficar sem luz. Se você não pagar um imposto, aquilo vai te gerar problemas. E se você ir quebrando princípios, desobedecendo, aquilo vai acumulando. Vai chegar uma hora que você vai ter que responder pela sua desobediência. Então, a obediência, ela também traz para nós grandes resultados e resultados bons para as nossas vidas. E nós precisamos aprender a obedecer. Esse eu aprendi há muito tempo atrás, desde os meus primeiros passos no Evangelho, que o ABC do crente é obedecer. A gente precisa aprender, queridos, é obedecer por amor a Deus. Obedecer porque nós tivemos as nossas vidas impactadas por Cristo. Obediência e desobediência são escolhas que nós vamos fazer. Se você for avaliar, por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo, consequências da desobediência de Adão. Como diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, por um homem veio o pecado, por meio da desobediência. Por um homem veio todos os males que está acontecendo. Pela desobediência de Adão, vieram as consequências desse coronavírus e de tantos outros que nós já passamos, por tantos outros que ceifou tantas vidas, tantas consequências de violência que nós estamos vivendo e tantas outras situações, amados. Tudo por causa da desobediência de um homem. Veio o pecado e nos fez pecadores juntamente com ele, por causa da desobediência de Adão, mas por causa da obediência de Jesus. Aleluia. Ele também nos tornou justo. Então vale a pena obedecer. A obediência de Jesus fez com que nós tivéssemos os nossos pecados lavados do sangue do Cordeiro. A obediência de Jesus nos reconciliou, uma vez que nós estávamos destituídos da glória de Deus. A obediência de Jesus em dar a sua vida, em cumprir todo o propósito para o qual ele foi criado, em cumprir todo o propósito para o qual ele foi enviado a este mundo como ovelha, para ser sacrificada, para que através do seu sangue nós tivéssemos as nossas vidas transformadas e fôssemos reconciliados com Deus por meio do seu sacrifício. A obediência de Jesus nos torna justos, enquanto a obediência de Adão nos torna pecadores e afastados e destituídos de Deus, distante de Deus. Por causa de um veio o pecado ao mundo, mas por causa de outro, por causa de Cristo e da sua obediência, veio a justificação, e a justificação pelo seu sangue. Portanto, nessa noite eu quero deixar essa palavra, eu quero deixar esse apelo para que nós, como igreja, querido, possamos fazer as nossas escolhas coerentes, conscientes, de que nós temos que escolher com base naquilo que a palavra do Senhor nos orienta, com base nas promessas de Deus para uma vida de obediência, com base na certeza de que nós vamos colher, e a colheita vai ser vitória para as nossas vidas, e essas vitórias não vai ser só nossa, elas vão ampliar-se na nossa vida, na nossa história, no nosso ministério. Essa obediência, ela vai ampliar até a nossa casa, até a nossa família, os nossos filhos, a nossa parentela. Por causa da obediência de Abraão, toda a sua descendência recebeu a bênção.
Por causa da obediência de Abraão, que aceitou o chamado de Deus, que seguiu as suas diretrizes, não é? Que obedeceu ao seu chamado, nos tornou herdeiro, participante da bênção e da promessa a qual Deus havia feito a Abraão. Por isso, queridos irmãos, a escolha é sua. Ninguém pode fazer por você. Todos nós temos escolhas a fazer. Todos nós precisamos fazer as nossas escolhas conscientes. Porque todos os dias, como está escrito na palavra do Senhor que foi lida, Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Quando ele diz a bênção e a maldição, ele está dizendo que você tem dois caminhos para seguir. O caminho para ser abençoado e bem-sucedido, e o caminho para ser derrotado e envergonhado. Mas nós queremos escolher a bênção. Quando ele diz a vida e a morte, ele está dizendo espiritual. Ele está falando da vida espiritual e a morte espiritual. A vida é a eternidade com Cristo. E a morte é a eternidade sem Cristo. São as escolhas que passam por nós. Todos nós precisamos fazer as nossas escolhas. Então precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor, como filhos. Obedecer às autoridades que foram constituídas sobre nossas vidas, como cidadão. Obedecer, queridos, obedecer às autoridades, obedecer às leis, obedecer àqueles que exercem sobre as nossas vidas alguma autoridade. E aí, isso passa pela esfera do governo. Nosso governador aqui em Brasília determinou algumas coisas, recomendou algumas coisas. Então, aquilo que são determinações do governador, nós precisamos obedecer, porque são leis. Foram estabelecidas para o nosso bem, para a nossa proteção. Se é para você ficar em casa, então fique em casa. Se é para você evitar aglomerações, evite. Se é para você proteger você e os demais, da sua família, dos seus vizinhos, então faça isso. Cumpra as leis, obedeça às leis, e você vai colher resultados bons, consequências boas. Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, a partir do versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Obedeça às autoridades que foram constituídas. É obedecendo essas autoridades que nós vamos estar obedecendo a Deus. Porque se você não obedece, se você se rebela contra as regras e as leis que foram estabelecidas pelos homens, como que você vai obedecer a Deus que você não está vendo? Então, a maior prova de que nós estamos obedecendo a Deus é ser sujeito às autoridades. É estar prontos para obedecer às leis, às regras, os limites da vida, à medicina, às estradas, às regras de trânsito, aos conselhos dos pais, aos conselhos dos pastores. Quando você obedece, você vai estar colhendo os frutos e os resultados para a sua vida. Certamente, muitas vitórias virão, muitas conquistas, muitas portas se abrirão. Pois bem, queridos, então eu gostaria de deixar com você essa palavra, para que você pudesse estar refletindo, e entender que os frutos das nossas escolhas,
eles são real, eles vêm. E se as escolhas forem certas, nós vamos colher bons frutos. Quando o filho obedece ao pai, ele colhe bons frutos. Mas quando o filho desobedece o pai, ele colhe frutos ruins. Isso é natural. Quando nós obedecemos às nossas autoridades constituídas, nós estamos protegendo a nossa própria vida e a vida de outros. Quando nós obedecemos aos nossos líderes e guias, nós estamos honrando a Deus, porque Deus que constituiu guias, pastores, para estar cuidando de nós. Então, o apelo é esse. Vamos buscar em Deus, obedecer sua palavra, obedecer a seus líderes, obedecer as recomendações, obedecer nesse momento tão complicado em que nós estamos atravessando, obedecer as regras, as recomendações, para que a gente, o quanto antes, possa vencer esse mal, esse vírus, o qual nós vamos estar orando agora para repreender, colocando nas mãos do Senhor esse desafio, para que nós, através da oração, amados, possamos estar combatendo esse mal, certo de que Deus está conosco e Ele vai nos conceder a vitória. Amém? O caminho para uma vida de sucesso é a obediência. Como está escrito no livro de Isaías, esse texto é muito conhecido, Isaías capítulo 1, versículo 19 a 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porém, se fores rebelde, aí as consequências virão também. Se recusar desobedecer, aí você vai colher resultados ruins. Então fica com essa palavra no seu coração. A todos que estão acompanhando, a todos que vão ouvir, a todos que vão receber essa mensagem, essa palavra, tenha um coração humilde diante de Deus, um coração pronto para obedecer a voz do Senhor, para obedecer ao chamado, para obedecer às recomendações, para se submeter aos limites que já foram impostos, que já foram escritos, que foram nos apresentados nessa crise, para a gente vencer isso o quanto antes. Queridos irmãos, fica aí essa mensagem, essa reflexão, essa palavra, e que a gente possa escolher o caminho certo, o caminho da obediência, o caminho da submissão, porque essa é a maior prova do nosso amor para o Senhor. Os seus mandamentos não são penosos, e aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. É uma prova do nosso amor para com Deus. E aqueles que me amam, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Queremos que Jesus se manifeste em nós e a nós e por nós. Nós devemos submeter aos seus mandamentos e obedecê-los não com peso, mas com amor. Amém? Não adianta dizer Senhor, Senhor e não obedecer. Não adianta Senhor, Senhor e não fazer a sua vontade. Eu poderia falar aqui sobre aqueles dois filhos cujo pai ordenou que fosse à lavoura para o trabalho e um deles disse assim, não, eu não vou. E portanto, logo aquele filho pesou na sua consciência a escolha de que o caminho certo era a obediência, e ele foi, bem como o outro irmão que disse, olha, eu não vou, ou eu vou, e acabou que na sua decisão final ele não foi, não acatou a ordem, a direção do seu pai. Então fica aí para nós a escolha, para que a gente possa tomar essas decisões certas na nossa vida. O filho que disse que não ia, acabou por ir, porque entendeu que o caminho para a vitória era a obediência. E aquele filho que tanto, na sua expressão, aceitou o desafio e disse, eu vou, no final escolheu pelo caminho errado e não foi, desobedecendo assim o seu pai. Cada um fez a sua escolha. Certamente aquele que obedeceu
colheu os frutos da sua obediência. E isso em todas as áreas da vida, viu? Se você obedece, você vai colher. Se você obedece aos pais, você vai colher. Se você obedece ao seu pastor, você vai colher. Se você obedece ao seu patrão, você vai colher. Se você obedece às suas autoridades, você vai colher. Se você obedece às leis de trânsito, você vai colher. Mas se você desobedece, você também vai sofrer as consequências. E a obediência, querido, a obediência, viu? Ela é verdadeiramente o caminho certo para nós. Eu quero orar com você nesse momento. Quero interceder a Deus numa palavra de oração. Vamos curvar nossas cabeças nesse instante. Levar nosso pensamento a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Criador dos céus e da terra. Deus santo, Deus vivo, Deus poderoso. Que tem olhos e vê, que tem mãos e abençoa, que tem pés e anda, que tem boca e fala. Ao Senhor nós queremos dar a honra e a glória nessa noite, porque Tu és digno e merecedor, Senhor. Mas também queremos levar diante de Ti as nossas súplicas, as nossas petições, e queremos apresentar nas Tuas mãos a vida da Tua igreja, Senhor, o Teu povo, que nesse momento muitos estão aflitos, sem saber o que fazer, desesperados. Eu oro para que o Senhor traga o consolo aos nossos corações, nos conforte, nos cubra com o Teu precioso sangue, nos livre, Senhor, de todos os males. Que o Senhor traga, Pai querido, aos nossos corações ânimo para enfrentar esse mal. A certeza e a convicção, Senhor, de que nós vamos vencer esse mal, de que nós vamos, Pai querido, ó Senhor, contar a nossa vitória. Toma a direção da igreja, toma em Tuas mãos agora, Senhor, ó Deus, as nações, toma em Tuas mãos, ó Pai querido, aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais, que estão desesperados, Senhor, em busca de um socorro, e que não tem amparo, e que não tem onde bater em alguma porta nesse momento, Deus. Senhor, revela-te a cada um deles, socorra-os, livra-os do mal, Senhor, livra-os da morte, repreenda, Senhor, esse vírus. Senhor, no nome de Jesus, dá ordem dos Teus altos céus agora, para que todo esse mal seja desbaratado, caia por terra, que esse vírus perca a sua força, Senhor. Que ele seque em nome de Jesus, que ele caia por terra em nome de Jesus, Deus. Que a Tua igreja esteja agora, Senhor, debaixo da Tua cobertura, da Tua proteção. Nós entregamos em Tuas mãos agora os nossos irmãos, as famílias. Nós entregamos em Tuas mãos todo aquele que está ao alcance da nossa voz nessa hora, Pai. Pedimos a intervenção da graça, o agir do Senhor, o mover sobrenatural da Tua poderosa mão, Deus, para proteger, para guardar, para livrar o Teu povo, Senhor. E usa de misericórdia, Pai, usa de misericórdia. Nossa nação, Senhor, está gemendo, Senhor, por tanto sofrimento. Deus, a nossa nação está gemendo, Senhor, por tantas coisas ruins que têm sucedido, são chuvas, Deus, que vêm, torrentes, ó Pai querido, que traz destruições, epidemias, doenças, violência. Senhor, clamamos a Tua misericórdia agora, pedimos ao Senhor, volta os Teus olhos para o Brasil e socorra-nos, ó Deus, socorra-nos, ajuda-nos. Nós somos, Senhor, como Josafá, pequeno diante dessa grande multidão, Pai. Não há força em nós, mas há força no Senhor, e é na força do Senhor que nós queremos pelejar. Nós suplicamos a Ti, Deus, ajuda-nos, ser conosco, Pai. Dá ordem agora em favor da Tua igreja, dá ordem nessa hora, Pai querido, para que os Teus anjos, Senhor, possam pelejar em favor da Tua igreja, Pai. Ó Deus, nós suplicamos a Ti, nós clamamos ao Senhor agora. Ouça-nos,
porque nós levamos diante de Ti a nossa oração, certos, Pai, de que não merecemos coisa alguma, mas de que o Senhor nos ouve, e o Senhor nos ouve por causa de Cristo Jesus, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, por causa do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Porque através da obediência de Cristo nós fomos justificados, Senhor, e o céu se abriu. E nós temos acesso ao trono da Tua glória, o Senhor nos fez. Aleluia. Justos por causa do sangue de Cristo. E é por isso que nós oramos. E é nisso que nós oramos. E é com base nisso que nós oramos. Na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim, ó Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. É a nossa primeira mensagem por vídeo e nós vamos estar aqui reunidos online. Estamos trabalhando para melhorar o canal, para também nos aprimorar, né, e compreendemos mais um pouco como que funciona esse sistema, mas a mensagem foi entregue. Que Deus abençoe a tua vida, que as bênçãos do Senhor, né, estejam sobre você, repouse sobre a tua vida, que a graça do Filho, que obedeceu ao Senhor e obedeceu até a morte de cruz, que o amor de Deus, o grande amor de Deus que nos ampara, o amor que nos protege, o amor que nos alcançou nos lugares mais terríveis desse mundo, que o amor de Deus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, que a consolação do Espírito Santo em meio à crise, em meio aos temores, em meio aos desesperos de alguns do mundo, que não tem aonde recorrer ou a quem recorrer, que as consolações do Espírito, que a comunhão do Espírito esteja na tua vida e permaneça hoje para todos sempre. Deus abençoe, queridos irmãos. Grande abraço. Até a próxima. Amém.